estou preocupado, porque quando o maior jornal do país, que é a Folha de São Paulo, estampa, né, a manchete acusando golpe, né, partidos veem risco de golpe de Bolsonaro e autoridades calam. Está aqui no detalhe para vocês. Essa foi o do dia 17 de maio, né? E aí eu quero saber o seguinte: o que está acontecendo com o jornalismo tradicional? O que eles querem denunciando esse golpe? Porque agora é outro problema, né? Agora eles estão no clube, né? O que a gente vai fazer? Sabe, Conde, entre 45 e 60, logo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava, especialmente o Ocidente, né, estava num problema semelhante ao problema que os jornalões e a elite brasileira hoje têm aqui no Brasil. Né? Havia sido vencido o nazismo, e quem tinha vencido o nazismo efetivamente tinha sido a União Soviética, e isso provocou em toda a Europa um crescimento muito grande da força, da capacidade eleitoral de vários partidos comunistas. A gente vê na Itália eles assumindo parte do parlamento e tal, e aí ficava numa situação muito complicada, porque os liberais perceberam que o andamento da história favorecia os comunistas. Em 49 nós vamos ter o Mao Tse-tung terminando a Revolução Chinesa, né? De 45 a 54 nós vamos ter na Indonésia, nós vamos ter na África do Sul uma série de países conseguindo as suas independências, e aquilo começou a colocar esses liberais numa situação complicada. Ou eles atacavam efetivamente os nazistas e terminavam, faziam o rescaldo da Segunda Guerra, retirando todos eles do poder, punindo quem tinha que punir, declarando claramente que aquilo ali não podia acontecer, ou eles... e aí, se eles fizessem isso, certamente os comunistas iam ficar mais fortes ainda, porque o mundo reconhecia naquele momento que a União Soviética havia vencido a guerra, que a União Soviética havia vencido os nazistas. Quase 80% do número de mortes na Segunda Guerra é no front oriental, ou seja, é em luta com a União Soviética. Ou eles faziam isso, né, ou eles acochambravam, eles faziam certos acordos com os nazistas, mantinham certas pessoas em determinados lugares para servir, vamos dizer assim, de uma vacina contra os comunistas, né? E alguma coisa semelhante está acontecendo no Brasil hoje. Veja, Bolsonaro é um cadáver do ponto de vista democrático, né? As pesquisas mostram claramente que aquele grupo que o apoia não o larga de maneira nenhuma, mas ele não cresce para lugar algum. Da mesma forma, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu amealhar um espectro eleitoral bastante grande e vem se mantendo assim no último ano. Não tem nada no horizonte que nos indique que possa haver uma transformação alguma muito radical nesse cenário dentro do processo democrático. Mas eu tenho dito já há algum tempo, Conde, que nós estamos numa situação sui generis no Brasil, porque é a primeira vez que as elites brasileiras não têm candidato. Veja, a Folha não tem candidato, o Itaú não tem candidato, o Bradesco não tem candidato, né? a Fiesp não tem candidato, eles não têm candidato. E quando uma parte significativa da sociedade, não significativa em termos de número, mas em termos de importância econômica, ela não tem candidato do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista democrático, ela pode tentar desaver o processo democrático, porque não lhe serve. As eleições claramente não servem para as elites. Veja o que está acontecendo agora, uma tentativa de articulação do Aécio para tentar retirar o Dória, se juntarem com a Simone Tebet para tentar rearticular uma fagulha que seja de uma terceira via, já que Sérgio Moro derreteu e não acontece nada. Eu quero crer, Conde, que nós temos uma ameaça, sim, de um golpe fascista, mas essa manchete da Folha de São Paulo nos indica que pode haver também uma tentativa de golpe preventivo por conta dessas elites. Veja, me parece muito claro que essa manchete ela diz uma coisa que todo mundo sabe e depois ela critica as autoridades. Ela critica as autoridades que deveriam fazer algo. E nós já vimos isso acontecer no Brasil. Golpes preventivos. O Marechal Henrique Teixeira Lott fez isso para empossar Juscelino Kubitschek. Nós vimos isso ao longo do planeta, e várias vezes isso já aconteceu. Ou seja, se o exército brasileiro largar Jair Bolsonaro, ou pelo menos a imensa maior parte dele, pode haver uma composição aí entre as elites, com o STF, com tudo,
para tentar, vamos dizer assim, fazer um golpe nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula, com alguma desculpa de que possa efetivamente trazer desordem e caos para o Brasil. Então nós vamos parar isso, e a utilização, inclusive, do próprio Bolsonaro como bucha de canhão nesse processo. Eu não gostei dessa manchete da Folha. Essa manchete da Folha me parece que ela abre leque, ela convida para que as elites brasileiras comecem a tomar pé desse processo golpista, e aí nós teríamos, né, por exemplo, se você pega o general Santos Cruz, que inclusive parece que baixou o hospital aí esses dias, mas se o general Santos Cruz tivesse qualquer ascendência, qualquer comando mais profundo no exército, com certeza ele aceitava um golpe que tirasse Bolsonaro e Lula ao mesmo tempo desse processo. Então a nossa militância tem que ficar de olho. Quando a Folha estampa na capa a manchete uma coisa dessa, ela está convidando a que os outros atores políticos brasileiros reflitam sobre o momento, e o momento é muito claro: as elites não têm candidatos, logo a democracia não serve para elas. Traduzindo o Fernando Horta aqui para vocês, né? Aquela história parecida com a da Vitória Nuland, que vem do Brasil, a subsecretária, né? Eu falar, não, tem que respeitar a eleição, tudo mais. Traduzindo, queria dizer o seguinte: não, golpe é só a gente que dá. No Brasil, Exato. Aí a Folha, né, as elites brancas, né, o mercado financeiro está dizendo assim: bom, golpe somos nós que damos, né? O Bolsonaro não pode dar esse golpe sem a nossa autorização. Mais ou menos isso, ó. É exatamente isso. A ideia é, se vai ter golpe, então que seja das elites construindo um governo que seja um golpe pela democracia, né? Que seja palatável a elas, entendeu? E um golpe palatável a elas, por mais que o Lula tenha e esteja fazendo e construindo essa imagem de um candidato de centro, um candidato de todo o Brasil, fica muito claro que o Itaú, o Bradesco, essa galera toda não aderiu a isso. Então fiquem de olho, porque a gente está imaginando que o soco vai vir da direita, mas pode vir aí do centro e nos incomodar mais do que a tentativa de golpe de Bolsonaro. Oi! Se você gostou desse corte, nos procura lá no Facebook, no YouTube, no Twitter, dá uma olhadinha nessa carinha que está colocada aqui em cima, nos segue, te inscreve ali no canal, dá um like, que tem muito mais conteúdo para você lá, tá bom? Grande abraço!